Olá pessoal, estamos aqui de novo no Papo Fair, Setembro Amarelo, um especial no nosso escritório, na nossa sala de café. Hoje sala de chocolate, porque a gente ganhou chocolatinho da nossa visita. Para adoçar. Para adoçar. E para nossa casa a gente só chama quem a gente gosta. Então eu tenho o prazer de receber aqui Carolina Ovalle. Ovalle. Ovalle, mais conhecida como Carol. Isso. Né? E, então, Carol, obrigado pela tua presença, obrigado por você ter aceitado. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Quem é Carol Ovalle? Ixi, tem muita coisa para falar. Todo mundo fala, é difícil, né? Ai, não é, que a gente tem tanta coisa, tantos papéis que a gente preenche que é até difícil. Mas eu sou psicóloga clínica, eu tenho 12 anos de experiência. Esse mundo online foi muito bom porque trouxe a gente ter esse atendimento para pessoas até fora do Brasil. Então eu atendo hoje bastante gente que está aí pelo mundo, todos brasileiros, mas gente que está aí pelo mundo, e a gente vai percebendo que os problemas são muito parecidos, né? Mesmo quando estão distantes. Eu sou especializada na terapia cognitivo-comportamental, atendo adultos, casais, faço um trabalho também específico para mulheres. Eu tenho uma empresa que chama Start Me Now, que é uma empresa que ajuda mulheres a se posicionarem, se apresentarem ao mundo como gostariam de ser percebidas. Então a gente desenvolve elas com inúmeras ferramentas para que elas se sintam confiantes e poderosas aí para se comunicarem melhor. E acho que é isso, acho que a gente se conectou muito por conta do assunto da felicidade. Isso. Eu gravei um Reels ontem falando o quanto a gente quer ser muito produtivo e a gente encaixa muitas coisas na nossa agenda, a gente está sempre querendo fazer mais. E aí eu acabei de me inscrever. Pois é, né? Eu gravando ali, pensando, e lá vou eu fazer mais um curso. Mais um curso. A gente é igualzinho. A Carol foi um presente que a gente recebeu esse ano. A gente fez um evento de felicidade com o ministro lá do Butão, o Thakur, professor. E ela esteve lá e depois a gente começou a conversar. E ela é encantada com esse tema também, né? E que eu acho que tem tudo a ver com o que você fala. Eu coloquei aqui, né, o que estava no teu Insta, né? Psicóloga, mentora, palestrante. Que eu já vejo, eu também passamos a acompanhar bastante o teu trabalho e tal. E muito legal saber dessa questão das mulheres, né? E aí ontem, já fazendo um link, eu vi tem alguns posts, né? Não sei se saiu exatamente, porque agora tem a FOMO, né? A gente talvez tenha perdido alguma notícia aí, mas tinha uma pessoa no LinkedIn que a gente está conectado. Ela falou, olha, eu todos os dias encontro ou sei de uma mulher que engravidou e quando voltou perdeu o emprego, né? Como é que você está sentindo isso? O que as tuas pessoas, né, as pessoas que você mentora, né, as pessoas que você ajuda, né, na Start Me Now, as pessoas que você atende como psicóloga, o que você tem visto realmente, principalmente dessa questão de gênero, mas principalmente dessa questão da maternidade? O quanto está piorando esse desafio? Porque a impressão que a gente tá vendo é que é sempre uma perspectiva, né? Depende muito da pessoa, mas na maioria, sim. Antes a mulher ela tinha a função de criar, educar, ensinar valores, e o homem era o provedor da casa. Quando a mulher foi se enquadrando no mercado corporativo e querendo ter a sua independência financeira, tudo isso foi uma mudança muito grande, mas no fundo, na essência, a mulher ainda tem esse papel muito grande em casa. Então ela tem, quando a gente fala de turnos de trabalho, que as pessoas chegam ao burnout, que você já experienciou isso, a gente pensa na mulher que ela tem uma dupla jornada. Ela sai para trabalhar, no trabalho ela está pensando, de repente no almoço, passar correndinho no mercado para agilizar alguma coisa. Então ela abdica do que é o nosso básico, que seria se alimentar e dar uma pausa descanso. Ali. Não existe isso, porque ela sabe que depois vai sobrar para ela. E ela chega em casa e ela tem a dupla jornada, que ela vai chegar em casa, ela ainda tem roupa, comida, jantar, estar com os filhos. E aí eu acho que essa sobrecarga ela é muito grande para a maioria, porque a gente vive também num país que os homens, quando estão, eles dão uma participada, mas culturalmente é difícil você falar, não, esse pai faz, esse cara de casa, ele está super dividido. Então, a mulher, ela entrou num papel de também provedora da casa, também com responsabilidades no trabalho, mas ela fica com uma perna lá, uma perna cá.
ela nunca consegue ficar por inteira e ela fica com peso na consciência nos dois lados. Então a carga mental da mulher é muito maior do que a que a gente enxerga com os olhos. Então ela tá no trabalho pensando que ela tinha que estar com o filho, putz, hoje tem apresentação e eu não tô lá, eu esqueci a lancheira dele, aquela cobrança extrema. E quando ela tá com o filho, ela tá assim, eu tive que mandar um relatório, tá bom, filha, fica aqui um pouquinho. Ou então, o que eu falo muito, ela tá, à noite é o horário que ela ficaria com o filho, mas ela tá fazendo a janta. Então ela não tá com o filho, ele tá vendo a TV e ela tá lá fazendo a janta, porque ela tem esse compromisso também. Então, mulheres que conseguem ter, pagando uma ajuda em casa, uma pessoa que vai todo dia trabalhar, ela tem menos essa carga. Mas a maior carga tá aqui, que é a culpa. É o sentimento de estar sempre insuficiente nos dois âmbitos, tanto no trabalho, tanto que a gente vê pessoas que chegam em altos cargos corporativos, geralmente são homens. E isso tem duas coisas, né, que eu tenho sempre conversado, né, principalmente com as mulheres que vêm aqui. Outra coisa que a gente tem sentido, e eu sinto como homem mesmo, é que mulheres têm uma síndrome do impostor muito maior do que os homens. E, teoricamente, isso não é uma questão cognitiva, isso é uma questão, né, a partir crenças, né? das tuas crenças. Porque você acha que isso que você explicou também justifica um pouco essa questão? As mulheres nunca se sentem... O homem fala, não, vou lá, faço, mesmo ele não sabendo. A mulher, assim, que a gente já percebeu, e a gente teve um exemplo aqui de eu ter convidado a minha orientadora para falar, vamos lá dar uma aula. Mas será que eu sei? Falei, gente, você foi minha orientadora na neurociência. Você acha que eu não tô, só tô te convidando? Você acha que eu... Eu acho que você sabe, né? E eu, sabe, Existe, porque é cultural. A mulher, ela tem que estar sempre se provando. Não só a mulher, as minorias, né? Se a gente for olhar todo o parâmetro, primeiro é cultural e segundo é uma competição, né? Então vamos supor, a mulher ela está começando a ganhar mercado, ela começa a falar, bom, eu vou também prover aqui em casa. O que acontece para o homem? Ele não é tão importante assim mais, né? Ele é importante, óbvio, mas ela já fala, bom, tá bom, se não tiver bom relacionamento, eu tenho independência financeira, eu posso... Falando bem a grosso modo, né? Mas assim, antigamente as outras gerações não tinham essa opção. Não tinha. Ela ia lá aceitar aquele cara que ela tinha casado e por aí vai. Então, tem toda essa dinâmica cultural e da mulher sempre achar que ela precisa se provar, ela nunca acha que ela é boa o suficiente. Por mais que ela tenha resultados, evidências, no fundo, sempre existe uma crença de insuficiência ou que eu poderia estar fazendo mais. Você sabe que tem até um estudo interessante que fala que os homens, eles se inscrevem para a vaga independente de eles terem as habilidades para a vaga. E a mulher não, ela tem que preencher todos os pré-requisitos. Ela tem que ultrapassar os pré-requisitos para se sentir segura para preencher. É isso mesmo, Bessa. Então eu diria que não é só uma questão cultural, até Brasil, porque Brasil, todos os países são bem machistas, né? Mas o Brasil realmente... eu acho que os países subdesenvolvidos ainda mais, né? Porque a gente está chegando tudo atrasado, né? Então a gente começou a chegar no mercado um pouco mais atrasado que em outros países, enfim. Então já começa por aí. A mulher ela já tem que ter muita confiança e certeza de que ela é muito boa para aquilo, para ela começar. Então assim, ela depende de muitos fatores para acreditar nela mesma. E quando ela consegue galgar e realmente alcançar um patamar legal, ela fica meio assim, será que eu falo nessa reunião? E se eu falar e as pessoas... E pode acontecer efetivamente das pessoas não darem credibilidade porque ela falou. Pode ser que o tom de voz dela não dê credibilidade porque ela está falando também. Porque o que a gente trabalha bastante na Start é exatamente isso. A sua comunicação... Primeiro, a sua comunicação visual já diz muito sobre você, até a sua postura, né? Ela entra assim, já entra com medo, meio derrotada. Então, assim, a postura já diz, a vestimenta, a maneira como ela se porta, que ela se coloca, o tom de voz. Então, muitas mulheres vêm trabalhar também o tom de voz, porque às vezes ela não tem confiança no tom de voz. Ela pode ser... E a gente tem mulheres poderosíssimas, né? Que ganham muito bem, que tem um cargo muito bacana, mas elas não se sentem assim e as pessoas ao redor tratam como amiguinha, tipo, vamos lá, colega, tal. Não coloca ela nesse patamar por conta mesmo do posicionamento dela, do tom de voz. Então, não é só uma aparência, não é só uma comunicação, não é um conjunto de várias coisas. E eu, como psicóloga, eu trabalho as crenças delas. Então, nós somos em 3. A Beatriz, ela trabalha a parte da imagem e comunicação. Então, ela também trabalha bastante a parte de oratória, como que a gente fala, ou se a gente pausa e tal. Eu aprendo muito com ela também.
A área de beleza, maquiagem, colorimetria, a minha irmã, que é a Karen. Ah, que legal. Ela é uma profissional da área Tá. e que eu também aprendo muito. E eu fico com a parte emocional, ou seja, nossas crenças, o que a gente tem que atravessar, porque tá tudo na nossa mente mesmo. Tanto que a gente conhece pessoas que vieram de muito, né, de periferia e tal, e estão galgando e tem ali, bate no peito e vai, encara. Então não é só as oportunidades que teve, sim o perfil da pessoa também, a personalidade também conta. Eu acho que personalidade conta e eu acho que até a questão geracional, né? O que a gente tem visto? Quando a gente aplica uma pesquisa de FIB que cruza a segurança psicológica e, por exemplo, o próprio NPS, né, que é uma questão de fidelização do funcionário, o que a gente vê é que na grande maioria, acho que uma ou outra pesquisa não deu isso, as mulheres estão sempre menos felizes do que os homens, sempre menos seguras do que os homens, mas sempre mais fidelizadas do que os homens no trabalho. Né? Então, assim, é quase que inverso. A fidelização, por mais que elas sejam, vamos dizer, menos valorizadas e por isso talvez estejam menos felizes, que elas cresçam menos, né, ou numa constância menor do que os homens, elas ainda assim estão mais engajadas, elas ainda assim estão mais... E o que a gente tem visto, e eu não sei o quanto que você também mentora ou atende as meninas mais novas, né, dessa nova geração, elas já vêm com um empoderamento mais bacana. Eu acho que isso e por outro lado, os meninos também já aprenderam a lidar com elas de igual para igual na escola. Então, você acredita que essa... Acredito. Que Eu acho, mudar? assim, que tá tudo mudando muito. Então, eu vou falar que eu, na minha geração, ser uma pessoa confiante foi muito mais fácil. Talvez porque pra minha mãe ser uma pessoa mais confiante, minha avó e por aí vai. Isso influencia muito as nossas gerações, né? Mas as meninas de hoje, elas têm mais, inclusive, acesso à informação. Hoje a gente tem internet. Então, assim, dá pra você usar a internet pra ficar vendo dancinha, dá pra você usar a internet pra saber sobre saúde mental, autoconhecimento. Nossa, me identifico com isso. Nossa, eu sou essa pessoa. Nossa, então é por isso que eu penso assim? Então, eu tendo consciência de como eu penso, eu posso modificar meu pensamento, eu posso criar novas crenças e isso me ajudar lá na frente, no futuro, enfim. Acho que muitas mães também hoje passaram pelo perrengue e falam pra filha, não quero que você vai passe ter o que que eu ser passei. independência, você vai lá, você vai galgar. Não vai passar o que eu passei. Então tem essa influência também da mãe, mas acho que acredito eu, que vem mais desse autoconhecimento que elas estão tentando se aceitar mais, porque não falar que é meio hipocrisia a gente fala assim, não, tá todo mundo super bem, elas estão achando ótimo, hoje elas se aceitam do jeito que são, não, a grande minoria. Ainda existe uma competição muito grande, a rede social piora tudo isso, então existe uma competitividade muito grande, porque é como eu falei, na Start a gente levanta muito essa bandeira de estender o tapete para outras mulheres, a gente não tem que competir, isso é uma questão cultural. Se eu cheguei onde eu cheguei, eu quero muito que você chegue também. Porque eu quero que mais mulheres cheguem onde eu cheguei. E que se sintam bem, que se sintam confiantes e que inspirem outras mulheres. Então, elas vêm, fazem a mentoria, tem ali a sua devolutiva. Aí, no próximo encontro, elas trazem uma amiga, trazem duas amigas. Não, eu trouxe minha irmã porque ela precisava disso agora. E é isso, a gente precisa de alguém que às vezes dê uma ajuda pra gente. Um puxão, né? Cara, voltando ao assunto da maternidade que a gente meio que pulou, a mulher, ela assume muitos papéis. Então, ela no trabalho, ela, sei lá, é a gerente de RH, aí em casa ela é a dona da casa, a mulher é a gerente da casa. Ela é a mãe, ela é a filha, porque ela que cuida dos pais também, ela é a irmã quando a irmã precisa, ela é a vizinha quando a vizinha também tá precisando. Então, a mulher, ela assume muitos papéis e acaba que o dela fica lá por último, porque... Já é da nossa essência genética cuidar, educar, criar. Então, já está dentro, já é inerente. Então, eu falo que a mulher, ela vê alguém precisando, ela não importa se é quem que é, ela vai lá, vai fazer. Homens também fazem, claro, mas é uma minoria. Porque não é que eles não fazem porque eles são maus, não, porque eles não têm essa visão. Ele não viu que a velhinha está segurando uma sacola para atravessar a rua. Alguns vão reparar, mas é a minoria. A mulher não, ela já viu de longe. Ela vai sair de onde ela tá para ir lá apoiar. Então, eu acho que a mulher ela vai se perdendo nesse papel, principalmente na maternidade, porque a criança fica 9 meses na barriga. Então, você 9 meses está cultivando aquela conexão.
que é hormonal. Uhum. Inclusive, o bebê nasce, ocitocina total, a total, conexão, né? o bebê nasce, e isso é fisiológico para que realmente a gente se preocupe muito em fazer o bebê sobreviver. Sim. E aí ela fica ali muito dedicada 24 horas, aquela vida ali que precisa dela 24 horas por dia. Como que ela vai, eu vou fazer minha unha, vou fazer academia, eu vou fazer coisas que me fazem bem. Então, no mesmo exemplo da mãe, tem o burnout, da pessoa que não é que às vezes o trabalho é tão nocivo, é porque às vezes ela está tanto tempo dedicando ao trabalho que ela esquece das outras atividades ao redor que fazem bem emocionalmente para ela. Então, seu trabalho pode estar muito difícil. Se você é um cara que adora jogar futebol à noite com seus amigos de terça e quinta, e você fizer isso, a chance de você ter um burnout talvez caia para 50%, é isso mesmo, 60%, porque você tem que ter a válvula de escape você ali. tem as suas válvulas de escape. E a mãe não tem, porque no geral ela que vai ficar ali cuidar. Agora, a mãe que já tem condição de ter uma babá, ou que tem uma rede de apoio, a avó fica ali ajudando, tá? Ela vai sofrer menos, mas a pressão, como eu falei, a mulher tem 2 vezes mais chance de ter qualquer transtorno psicológico do que os homens. Né? E isso é uma coisa, né, que a gente estava levantando, né? A gente está no Setembro Amarelo, então óbvio que a gente fala sobre o Setembro Amarelo como se só fosse neste mês, né, que acontecesse, que fosse obrigação da gente cuidar, né, da gente se preocupar, mas principalmente com ideações suicidas e tal. Mas as mulheres têm mais ideações suicidas do que homens, porém elas têm 1/4, elas realmente cometem suicídio 25%, né, do que os homens cometem. Né? Então, assim, tem também essa questão inversa de que a mulher pede ajuda. Até por ela ter um drive de ajuda muito grande, ela consegue pedir ajuda. E o homem ainda tem todo aquele impacto de ser vergonhoso, de imagina eu vou fazer terapia, né? Ainda mais se for com uma mulher. Então, assim, tem alguns bloqueios, assim, né? E a gente está levantando tudo isso e os homens, infelizmente, acabam... qualquer um, né, que cometer, mas assim, tem ainda uma parcela de despreparo, de pedir ajuda masculina que é preocupante também, né, do ponto de vista de quanto eles não estão preocupados nem em ajudar, mas nem também em se ajudar, né, então... E por isso que a gente estava até conversando antes aqui, né, como as gerações, elas vão evoluindo. Então, assim, antes da pandemia, eu tinha talvez 2 pacientes homens. Eu gosto muito de atender paciente homem, porque eu sou mais direta, assim, então eu consigo eu consigo entrar mais no universo deles sem tanta, né, a gente tem que adaptar ali para cada paciente, obviamente. Pós-pandemia, começou a vir muito. É mesmo, muito então, assim. hoje a minha agenda, eu brinco que ela é 50-50, sempre vai ter mais mulheres, mas assim, eu tenho um leque muito grande de homens. É que muitos eles acabam ganhando alta, que a gente fala assim, mais rápido, porque eles querem logo, Carol, me ajuda a resolver isso aqui logo que eu quero ir embora. Eles não querem muito papo, eles querem tipo, vamos resolver. Então é a melhor amiga, né? Eu não quero bater papo com você. Eu falo, é bom você saber que eu vou puxar a sua orelha. Já chegou aqui, você já sabe. Não vou ficar te passando a mão na cabeça. Então, isso veio do quê? Primeiro de uma necessidade, que a pandemia agravou todos os transtornos que a gente tinha, que você ia levando na cervejinha lá, tô muito estressada, mas vou tomar uma cervejinha no fim de semana, meus problemas foram embora. Não. Aí se agravaram os transtornos mentais, mas acho que principalmente a propagação de informação na internet fez com que a gente tivesse um aumento de pessoas buscando ajuda. Poxa, tem outros homens que também fazem, cara, tem terapias diferentes, posso pedir ajuda e tal, porque eu falo que a geração anterior, eu brincava que era assim, era tapinha nas costas. Você tá triste? Tapinha nas costas. Tipo assim, vai lá, filho, vai trabalhar. Vai pra escola depois, né? Vai dormir que amanhã você acorda melhor, né? Chega de frescura. Ou o álcool, né? Essa associação de os homens, eles chegavam em casa e tinha sua dosezinha de uísque lá, pra dar uma acalmada, que hoje a gente já sabe que é totalmente o oposto, né? Que atrapalha mais do que ajuda. Mas era essa receita. Tá triste? Toma o seu uísque. Tá feliz? Toma o seu uísque a mais e comemore, né? E hoje a gente entende que a gente precisa falar sobre as nossas questões. A gente precisa pensar sobre como a gente se sente, como que eu me relaciono, por que eu me relaciono assim? Por que a minha relação com minha mãe, com meu pai me afetaram? Então,
O homem hoje ele busca mais ajuda, mas a mulher sempre foi de se comunicar mais. Então, o ciclo de amizade, até tias, né? Talvez ela não tinha muitas amigas, mas ela tinha uma mãe com 2 irmãs e aí tinha aquele ciclo. Então, a mulher ela tem mais facilidade de pedir ajuda, apesar dela ter mais sofrimento emocional do que o homem, porque ela é mais ansiosa, porque ela é mais hipervigilante, por conta da nossa necessidade genética mesmo. Cuidar. Porque nós somos descendentes dos Homo sapiens lá, né, da época da caverna. Então, assim, A mulher ficava... era sobrevivência, gente. Ela cuidava enquanto, né, o marido, né, o homem ia caçar, ia, né, ela ficava cuidando, né, então isso... E ela tinha que estar alerta também primitivo ali. ainda, A né? mulher, depois que ela vira mãe, ela fica ainda mais hipervigilante. Aumenta a ansiedade e depressão. Nunca mais dorme Depois igual, desse né? quadro, não é. E a cabeça fica sempre pensando ali Porque não é que o homem não quer, mas o homem ele consegue focar mais. Ou seja, ele sai de manhã pra trabalhar, beijo, tchau. Ele vai. A mulher, ela sai pra trabalhar, beijo, tchau, mas ela tá assim, meu Deus, será que foi pra escola? Tava meio febril hoje. Ai, será que a médica... Ai, vou dar uma ligadinha lá na escola pra ver como é que tá. E o próprio sofrimento, né? Porque a gente vê, né? Eu tive 2 filhos, sei que você tem uma filha, e o desprendimento, né? Assim, de eu achar... A minha esposa sofreu mais quando os 2, né, foram para a escola, mas principalmente a primeira, assim. Então a mulher sofre mais, né? Também, né? Com essa separação, né? Pós, né? A primeira aula, a primeira tudo. E o homem vai lá, vai, e aí, como é que foi e tal, né? Vai junto, às vezes não vai. Então, assim, realmente a maternidade traz ainda um vínculo, né? Um vínculo ainda maior. E algumas mulheres se culpam de não ir bem no trabalho em função disso, né? Então, ou seja, de ter que quase que Tem que abrir escolher. mão, né? Escolher, né? Isso é muito ruim. E O não o homem não tem que escolher. O homem não tem. O homem não Mas eu não tô escolhe. dizendo... E é isso que é importante eu falar. Eu falo muito para as minhas pacientes e tal. Gente, quando a gente não faz nada que a gente não entende. Então eu preciso entender o porquê das coisas. Então quando a 99,9% das minhas pacientes, elas falam assim, Carol, tipo, ele não pensa. Eu falo assim, não é que ele não pensa como você. Isso. Ele não tá pensando no que tá dentro da sua cabeça. Ele não tirou o lixinho, não deixou de tirar o lixinho de casa do banheiro porque ele te odeia, né? Então não faz essa associação, porque a cabeça dele tem uma outra conexão neuronal que é a nossa. Então a mulher ela já nasce assim. Eu compartilhei outro dia um vídeo que eu achei surreal. Tinha um pai tocando violão na sala, imaginei bem meu marido ali, todo relax ali tocando violão. Aí o filhinho deles devia ter um aninho ou menos, acho que era mais bebezinho. Tava naqueles pula-pulas que tem dentro de casa, pequenininho assim, que tem um cercadinho. Então o pai tá tocando, imagina assim, o pai tá tocando violão aqui, a criança no cercadinho. Aí o bebê, ele se jogou pra trás do pula-pula, bem na portinha, naquele se jogou ele. Foi cair pra trás. A irmãzinha, que devia ter o quê? 5 anos, máximo. Ela sai correndo, tipo, de uma outra porta. Ela tava muito mais longe que o pai, tá? Mas ela saiu correndo e ela pegou a cabeça da criança antes de bater no chão. Ou seja, ela percebeu, né? Ela já tinha um instinto que o pai não tinha, né? Eu repostei porque eu falei assim, vocês entendem o que é instinto? É instinto. Porque ela tem, talvez, 5 anos, ela estava muito mais longe e ela não teve tempo de pensar, olha, ele está indo para a beirada. Ela não teve tempo de fazer isso. Ela correu muito rápido, o instinto foi pôr a mão embaixo e daí deu certo, não machucou, daí veio uma mãe correndo da cozinha com o avental lá, enfim. Toda essa cena que vocês já devem ter passado por isso em casa. Né? E o pai lá, né? E o pai fez assim, ó. Não, sabe o que ele fez? Ele fez assim, ai, nossa, que bom você pegou. Aí tem tipo assim, Tafarel, sabe aquela piada ainda do goleiro? Ai, Tafarel. E aí eu falei, essa cena aqui, ela resume o que é a cabeça da mulher. A vida feminina, né? O que é a vida... A mulher já é mais hipervigilante que o homem. Pronto. Assim, resumindo é isso. Então o sofrimento é maior. Sempre vai ser. Agora, eu esperar que o homem vai pensar como eu, aí é um sofrimento pra mim, porque eu não vou conseguir. Eu acredito, né, assim, eu tenho um menino e uma menina, nós estamos formando meninos e meninas muito melhores do que eu e minha irmã, né, então assim, Você tem irmã? Eu tenho uma irmã mais velha e o meu filho tem uma irmã mais velha, só que a minha posição e da minha esposa de formar os dois muito parecidos, porque era assim, né? Eu tava sentado assim televisão e minha irmã ajudando minha mãe, né? Lá passar a vassoura, tal, não sei o quê. E aí meu pai, às vezes, então assim, a educação sempre foi muito machista, né? E hoje
nas casas, né, independente da condição, os meninos já estão sendo educados a serem mais prestativos, né, mais ativos, colaborativos, né? Então, assim, não interessa. Então, ontem a minha esposa está falando assim, isso aqui que ela falou assim, eu aqui sou a que mais lavo louça, mas depois é o Tom. Não é nem o Fernando e nem a Mariana, sabe? Então, assim, ele já é mais. Então a gente acha que essa geração vai trazer um certo, eu não sei se vai equilibrar, mas talvez um certo menor desequilíbrio, né, no futuro dentro dos trabalhos. Mas, por outro lado, outro dia a gente estava conversando com uma, que até a gente precisa chamar ela aqui também, Mulheres em Tech, né, que são duas mulheres muito experientes, né, de empresas de tecnologia, meio que desbravadoras de grandes empresas, IBM, Oracle, e elas estavam falando, elas vieram vender, né, elas são amigas e tal, e elas falaram assim, vamos fazer um pitch de como a gente está vendendo que mulheres tal, porque a gente faz um negócio para as mulheres, tal, um pouco do que você faz, né? Só que para mulheres em tecnologia. E eu falei assim, que já é um nicho muito que menor. já é um nicho, né? E essa assim, era só eu de mulher na sala, então eu tinha que, né, falar igual os caras e tudo bem e tal, mas elas já era uma questão de personalidade, elas eram diferentes, né? O mercado não, elas desbravaram o mercado não estava nem um pouco, hoje tá, talvez um pouquinho mais. Mas aí eu fiz uma pergunta e é uma das tônicas, né, que eu tenho tentado alertar. Eu falei para elas, assim, quantos homens vocês estão preparando? Porque assim, com quem que você vai falar? Se 70% da população, né, de conselhos, tal, quer dizer, a lei é ter 30% de mulheres, mas tem 18%, né? Vocês, majoritariamente, têm que falar com homem. Né? Se você fala que é um negócio de mulher e tal, você adequou a sua linguagem, né, a linguagem masculina da gestão, porque eles não vão pensar diferente, simplesmente. Assim, como vocês estão... preparando a mulher, mas você não está preparando o homem que vai receber essas mulheres. O homem que vai receber, o homem que vai tomar, né? Porque assim, geralmente hoje, se você tem 80% de 20%, 80% das decisões de promoção são feitas por homens. Então assim, como que você está preparando eles? E como que você está preparando, né? Então assim, era um grupo só de mulheres e só de mulheres. Assim, mas mesmo você podia até falar, vamos inverter então? Se hoje você tem 70 a 30, vamos dar 70 a 30. 70% de vagas para mulheres e 30% para homens, mas para a gente educá-los já, para que quando eles cresçam isso já seja o normal, né? E ela falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E ontem a mesma coisa eu falei quando eu vi esse post sobre mulheres, sabe, sobre gravidez. Eu falei assim, isso aqui não, uma mulher que é demitida depois da gravidez, não é um problema de mulher, é um problema da sociedade, é um problema da empresa. Precisa haver homens nessa discussão. Precisa haver, né, assim, não tem nexo, e até porque o homem é pai também, e ele é marido também. Sim, né? sim. Então, assim, ainda tem aquela questão de não dever que a empatia tenha, assim, pense na sua filha, na sua esposa, mas ele também, né? O marido daquela moça também sofre, que foi demitida. Claro que ela sofre muito mais. Mas, assim, é um problema da sociedade. Então, esta inclusão, não sei como é que você vê, mas essa não é sobre fazer só para ela, só para eles, ou só para os jovens, ou só... Mas essa questão meio que reversa, eu acho que é importante, e eu não tenho visto ainda muito essa tônica de a educação ter que ser forçada também, né? Porque ninguém vai... O que você falou é perfeito, porque, que nem você falou assim, eu tive uma criação. Aí quando eu tive meus filhos, eu e minha mulher, a gente fez diferente. Esse é o caminho. Fê, porque se você não começa em casa, como é que você vai falar lá no trabalho? Como é que eu construo um CEO mais sensível? Ele não vai chegar lá no topo e ficar sensível, não. Foi em casa. Ele tem que ter tido uma fundação ali, alguém que mostrasse para ele alguns valores e que ele não abrisse mão daquilo, né? Ele tem que ser um líder dentro do âmbito dele. Na mulher, a gente fala que ela é líder no trabalho, ela é líder em casa, ela é líder em vários ambientes. Por isso que ela está sobrecarregada, realmente. Mas homens, assim, eu acho que hoje os homens, eles estão entendendo melhor isso, eles estão se esforçando. Não é a maioria, mas acredito que hoje
A gente dá pra... Eu até postei aquele caso da moça que apanhou, tal, não sei o que, você mandou uma mensagem. Isso. Então, assim, a gente se comove e outros homens se comovem também. Então, eu nunca gosto de generalizar, de falar que a mulher é uma coitada, porque não é que ela é uma coitada. Todo mundo tá tentando melhorar ali no seu âmbito. Então, os homens, eles têm que também pensar isso. Ele tem que pensar que também, o que ele pode colaborar. Eu falo para as minhas pacientes, eu falo assim, eu sei que você faz muita coisa, mas você escolheu fazer muita coisa. Porque se você faz 30 coisas na sua casa e o seu marido faz 0, quem tá errado é ele? Porque eu também não ia querer fazer. Eu falo, vou ser muito sincera, se você fizesse as 30 e eu não precisasse fazer nenhuma, por que eu ia te oferecer? Simples assim. Agora, se você chegar e falar assim, você vai pegar um papel, você vai escrever as 30 coisas que você faz e você vai falar, oi, tudo bem? Não, ó, essa é a lista que eu tô fazendo todos os dias, tá bom? Eu quero entender dessa lista aqui quais coisas que você vai fazer, quais que você vai se comprometer, não é assim, me ajudar. Quais coisas dessa lista você vai se comprometer a fazer para que eu fique menos estressada e a gente brigue menos, eu fique mais de bom humor, a gente tenha um relacionamento melhor, porque assim, você vai sair ganhando, exato. Os nossos filhos vão enxergar um casal que está harmonioso. Então, eu tenho muito essa dinâmica com meu marido, a gente não é 50-50, porque isso seria irreal e nem sei se seria tão útil. Você tá melhor hoje? Você dá 60% hoje, eu tô exausta, eu vou dar 40%. Você fica com 60%? Beleza. Tô mais estressada, tô ali falando com a minha filha, tô mais sem paciência. Ele fala, não, deixa que eu assumo. Vai lá, eu resolvo aqui esse BO. Nós somos uma equipe. E se a gente pensasse assim, em todos os lugares... Isso, não só em casa, mas não só em casa, mas no trabalho. Eu tenho certeza que as pessoas, elas se sentiriam ouvidas, elas se sentiriam acolhidas. Eu não preciso concordar com você, não preciso te amar, mas eu falo, cara, tá muito mal hoje. Não, deixa eu fazer alguma coisa para melhorar o seu dia hoje, sabe? Então, esse pensamento que tem que se propagar não só para quem faz terapia, tem que ser para todo mundo, porque dentro da minha casa eu posso impactar o meu filho. Isso. Tem muitos casais que não se falam, porque eles estão tão à flor da pele, eles estão tão estressados, eles têm tantos problemas que eles, assim, a gente vai ser mais um problema. Então vamos pôr para debaixo do tapete e tal. Vamos... E aí, não, mas a gente não briga na frente da criança. Falei, você não precisa brigar na frente da criança. Só de você não falar com a sua esposa, você não olhar pra cara dela. O clima tá ali, né? As crianças percebem, seu filho né? tá sentindo o clima. Claro. O que tá acontecendo ali, né? E cada vez mais, as crianças estão super conectadas, estão hiperconectadas, né? Que é o problema. Mas às vezes você vê, né? E a criança está respondendo uma coisa que ela ouviu, mesmo sem prestar atenção, né? Então, às vezes... E tem a parte que você vai ser melhor. Eu vou ser melhor. Você faz isso melhor, assim, lá em casa eu não cozinho, mas assim, isso é geracional. Minha avó já era muito fã, minha mãe nem um ovo mexido faz, então foi passando de geração para geração. Eu brinco que não dava para ser muito diferente. Já minha sogra cozinha muito bem, meu marido adora cozinhar, minha filha adora assistir ele cozinhando, ela também quer, então já vai pegando esse lado. Então ele fala assim, não, deixa que a cozinha é comigo, só que assim, cozinhava e eu ia lavar depois, eu falei, não faço questão da comida, a gente pode pedir uma marmita e não suja muito. Aí ele, não, tá bom, eu cozinho e eu lavo a minha própria sujeira. Agora a gente tá, super comunicado. Então eu faço uma parte, ele faz a outra. Tem dia que ele tá pior, eu vou dar um suporte. Tem dia que ele tá melhor, eu tô melhor. E a gente vai se ajudando ali. Eu acho que tem que ser assim no trabalho. Não é todo dia que a gente tá super bem. Aí vem alguém e fala, não, deixa que eu faço pra você. Sem contar que a mulher tem toda essa questão hormonal, independente de estar em casa, né? É só ladeira abaixo, entendeu? Né? Tem várias coisas assim. E é por isso que a gente fala, né, que é necessário a gente fala, né, do machismo em desconstrução, e aí tem uns alguns anos que falam assim, mas você, não sei o quê. Mas assim, é necessário né? mas é necessário essa consciência, porque às vezes a gente homem, tá? Pra quem é mulher e tá, às vezes a gente não tem até essa mesma perspicácia de falar assim, eu não sei porque ela trabalha. Às vezes a gente não sabe mesmo e vale a pena eu chegar e falar assim, eu estou bravo porque tá acontecendo isso. Perfeito. Porque... Tem que ter esse alinhamento, assim, eu falo que a gente tem que ficar se gerenciando o tempo todo. Porque tem momentos que a gente vai passar por um turbilhão e a gente vai estar mais ansioso. E aí você não vai descontar no seu chefe. Convenhamos, você não vai chegar pro seu chefe, você tá um porre hoje, eu não tô te aguentando. O que acontece? Eu vou chegar em casa, eu não vou, eu falo que a gente tem muitos pilares, mas a gente tem 3 principais. Relacionamentos, que aí entra amizade, família, trabalho.
todo mundo que eu tenho que conversar. Uhum. E tem o meu trabalho. Meu trabalho em si, a função que eu faço, que eu sou remunerado, ou a função de casa também é um trabalho, tá? Também é um trabalho. Quando um deles não tá bom, ele vai se apoiar nos outros. Então, o trabalho, eu tive um feedback muito difícil. Ele vai se apoiar nos meus relacionamentos. Aí, o meu relacionamento não tá legal, meu casamento tá meio apagado ali, a gente tá discutindo muito, vai apoiar no pilar eu, no pilar trabalho. No trabalho. Ninguém teve uma baita briga em casa de manhã e vai chegar no trabalho e falar, não, hoje vai ser um grande dia. Hoje, eu vou ser muito produtivo hoje. Hoje eu vou arrasar no meu trabalho. Não existe isso. E que é a questão, né, do que a gente fala sobre a gestão emocional, porque de você perceber, né, e isso foi uma das coisas que você escutou, que você estava lá, né, mas quando o ministro do Butão fala de toda a formação de gestão emocional já nas escolas, de perceber que aquela pessoa não está bem, né? De perceber, então assim, e aí eu falo principalmente dos líderes, dos chefes, de perceber se a pessoa, independente de ser homem ou mulher, aquela pessoa que está lá todo dia, aquele dia ela chegou diferente, está acontecendo alguma coisa, né? E não tá tudo bem, é como você está. Que tá tudo bem, você já está, né, pressupondo que a pessoa responda assim. Mas e aí, como que você tá? Percebi diferente Eu quero hoje. até dar uma dica para quem é gestor de pessoas e tal, e tem que dar um feedback duro, difícil. Assim, você tá péssimo. As pessoas vão lá, tem que dar um feedback difícil, eu vou falar. Eu sei que é difícil para muitas pessoas, mas para outras é assim, tipo, você tá muito ruim, se você não performar melhor, tchau, tá? Beijo, tchau. Essa pessoa já não tá performando, ela tá ruim. Então eu posso chegar para ela e perguntar assim, como que você acha que você tá nesses últimos 3 meses? Como que você acha que tá a sua performance? Como é que você tem se percebido? Se percebido aqui. Uhum. Tipo, antes de eu te trazer, entrega, o que você acha que tá? Porque a pessoa não é besta, ela sabe que ela não tá legal. Ela sabe que ela não tá bem. A mulher, a sua esposa, ela sabe que ela tá estressada, que ela tá no limite ali. Você vem dar um beijo nela, ela fala... não encosta em mim. Isso. Ela já sabe. Reativo, só que aí né? ele pensa assim, nossa, que saco, minha mulher tá um pé no saco. Ele não chega pra ele e fala assim, tá tudo bem? O que aconteceu? Quer conversar? Quer Quer falar sobre conversar isso? é uma frase que o homem quase não fala, né? Nunca. Mas você quer falar o que tá acontecendo, pelo menos, assim? Tipo, é alguma coisa... Né? Quando a gente tem algum parente que tá passando por alguma situação de saúde, o nosso humor não tá ali maravilhoso, o nosso sono tá ruim, a nossa comida tá ruim, a gente vai engordar ou a gente vai emagrecer, o sono fica defasado. Quem tem humor, assim, sem o básico da sobrevivência? Então, eu tomei a flor da pele, eu falo, eu não tô muito legal, tipo, não tem nada a ver com você. Sou eu mesmo, porque eu tô passando isso. Gente, você economiza anos de terapia de casal, porque você começa a ter um ambiente para falar. Agora, qual que é a questão? Algumas mulheres estão dispostas a falar isso. E aí vem um homem e fala, ai, não se preocupa, você é muito preocupada. Relaxa. Relaxa. Aí você exagera muito. Eu falo pra mulher, fala assim, só escuta o que eu quero falar. Se você não tem nada para acrescentar, não diga nada, tá? Eu só quero dizer o que eu estou pensando. Você fala, mas relaxa. Não precisa ficar assim, você também exagera tudo. Não tá ajudando ninguém. Você tá igual a sua mãe. Tem umas frases, né? Tem umas frases, chinelo. né? Tem umas frases que não dá, né? Pessoas corajosas. E você sabe que tem uma amiga e ela falou exatamente isso. A gente tá tão à flor da pele que se a gente puder só falar, né? E geralmente é a Ju, né? Que teve aqui. E ela falou assim, às vezes o não falar nada ajuda muito mais do que falar qualquer coisa. Mas só ouve, deixa a pessoa falar, principalmente se for com filho, com esposa, deixa a pessoa falar. Mesmo que venha o ímpeto de, né, deixa a pessoa falar. Depois de 1, 2 dias, você vai lá e fala, então, aquele dia que quando você me falou, eu fiquei pensando nisso e tal. São estratégias, mas que, é muito engraçado. E aí não é nem só o homem, mas eu acho que até tem muitas mulheres, a gente não está preparado para ouvir. Né? A gente, não sei se nunca teve, mas... a gente não sabe nem ouvir. É super difícil. A gente estava preparando, você vai passar por isso, né? Que é uma técnica que a gente aprendeu lá num outro curso no MIT lá sobre o Dialogue Walk. Você tem que andar e a outra pessoa tem que te escutar sem falar nada. Gente, como é difícil. Gente, como é difícil. E depois a gente quer sempre dar um conselho, a gente quer dar um palpite. Quer falar comigo também assim, né?
E eu acho que precisava ter um curso de escuta ativa, né? No mundo do trabalho, em casa, óbvio também, mas no mundo do trabalho, porque a gente tá, né? Ou a gente está escutando para responder e não escutando só para, não sei o que as pessoas, né, que estão vivendo, né, que te trazem, né, principalmente dentro da tua clínica ou da mentoria, assim, quais são as maiores queixas que as pessoas trazem sobre o mundo do trabalho? Sobrecarga, sempre. Sobrecarga. Em todos os âmbitos. Tá. Trabalho também, porque as empresas hoje estão tendo uma contenção de gastos, elas têm uma obrigatoriedade, algumas, né, de fazer teve agora uma demissão em massa em 1.000 pessoas 2 lá. lugares, que eu tenho Por pacientes de lá, as pacientes estavam... Gente do céu. E eu falei assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Você manteve seu emprego aí? Então assim, uma sobrecarga surreal no sentido de que o que eu fazia antes já não é suficiente. Uhum. Eu tenho que performar o dobro. Por quê? Porque vem uma geração que está entrando mais barata, com mais qualificação. Porque se a gente parar para pensar hoje, eu faço uma pós-graduação online na PUC. Uhum. Tem gente que faz a graduação de psicologia fazendo uma especialização ao mesmo tempo. Já fazendo ao mesmo tempo, né? Não existia isso na minha época. Minha filha era galgar mesmo, né? Eu fiz um curso de Harvard online. Isso. Quando que eu ia conseguir fazer isso? Você conseguiu, eu não consegui ainda. Mas... então, assim, hoje, como tem mais ferramentas para você ir mais rápido, ir melhor. Tem empresas que tem tipo um Netflix de cursos que é aberto para os funcionários fazerem. Então, assim, você quer fazer um pouco mais de TI, entra lá, tem a parte de tecnologia, você pode estudar. Só que assim, aonde ele vai enfiar esse estudo? Porque ele não tem tempo para aquilo. Então a empresa cobra mais desse funcionário, ele tem uma sobrecarga muito grande e ele não sabe gerenciar os pilares da vida, que é o que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui. Se a gente tentasse, em todos os âmbitos da nossa vida, passar de ano, tirar uma média 7, 6, 7, a gente estaria mais feliz. Porque a gente estaria bom o suficiente. Eu vou ser bom o suficiente no trabalho, eu vou ser bom o suficiente em casa, eu vou ser bom o suficiente nos meus pilares da saúde. Ninguém precisa virar um maratonista. Eu preciso me comprometer a caminhar 3 vezes por semana, 40 minutos, eu já estaria uma coisa legal. Ou fazer 2 horas por semana de exercício físico. Então, se eu conseguisse buscar esse equilíbrio em vários pilares, eu conseguiria chegar no meu equilíbrio emocional. Mas, claro, todo pilar ele vai precisar de uma atenção maior em alguns pontos. E eles são sempre, né? Assim, uma hora você tá melhor aqui, né? Aquelas 5 bolas da vida. Você tem que se adaptar. Né? O seu chefe falou, a gente tem que entregar isso aqui, esse projeto mês que vem. Talvez você tenha que ficar mais horas esse mês. E aí você vai falar na sua casa, falar, esse mês tá meio puxado, eu vou precisar ficar mais tempo no trabalho. Eu falo para os meus outros pilares, gente, espera só um pouquinho que eu já volto. Atividade física, se você for viajar a trabalho, esse pilar ficar um pouco pendente, mas o que eu posso fazer de melhor? Fui viajar, fiquei no hotel, dá para comer um pouco melhor? Eu posso também não estar fazendo atividade física por tempo, mas posso colher melhor meus alimentos. Então, buscar esse equilíbrio aí. Mas a queixa maior de todas as pessoas que buscam a terapia é essa dificuldade de equilibrar os pilares da vida. O estresse vem da nossa expectativa de achar que a gente ia conseguir fazer tudo com maestria e tal. E às vezes o paciente vem e fala assim, Carol, aconteceu, eu tô assim, muito ansioso e é péssimo isso, é muito ruim, eu sei, não sei o que, não sei o que lá, porque aconteceu isso. Eu falei, eu que sou psicóloga, que tenho experiência, que tenho equilíbrio emocional, também passo isso, né? Eu também ficaria se eu estivesse como você. Não, Por que você quer tirar passa isso isso também, né, Carol? Porque assim, você é uma profissional autônoma e tal. Você também tem épocas que você está mais sobrecarregada, né? Não é uma questão que tem aquela questão do CLT. Não é uma questão do CLT, né? É uma questão da aceleração da vida, né? A nossa vida acelerou, né? Sim. E períodos que você quer galgar mais, você tem mais objetivos, né? Tanto que Harvard fala que a época mais feliz da nossa vida é tipo na terceira idade. Isso. Então, e agora era no começo e no fim, e agora, né, é mais no fim do que no começo. Mais Essa curva de sorriso, ela... E a gente fala assim, como assim? Quantos velhinhos que você vê que estão super felizes e tal, e até